Olá família, começando hoje a quinta parte de como foi o meu despertar espiritual. Só porque vocês estão pedindo, estão gostando, tem bastante comentários do pessoal se identificando com a minha história. Eu poderia falar bem assim pontual, é claro que eu também tô resumindo a história, mas eu tô gostando aqui de contar pra vocês e compartilhar e saber que eu tô ajudando vocês. Bom, e aqui é a Tati Alencar, é claro, né? Se você tá chegando agora nesse vídeo, corre e vai assistir lá o meu Despertar parte 1, né? Inclusive vou deixar aqui o card para vocês acessarem. E esse aqui é um canal de vida consciente. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou muito verdadeira com os meus processos, sabe? Então isso acaba até afastando às vezes algumas pessoas, porque às vezes quando eu tô focada em alimentação, então esse canal ele foi bastante focado em alimentação e vocês vão entender o porquê nesse vídeo. E depois eu fui modificando ele, né, trazendo a parte de desintoxicação também da pele, de espiritualidade, como você se conectar, porque foi a minha transformação também. Hoje eu tô muito focada nas minhas artes, em ensinar isso, porque eu descobri essa forma de autoconhecimento, essa ferramenta através das mandalas que me ajudam demais a me equilibrar, que me ajudam a ser quem eu sou hoje. Então eu adoro ensinar isso. Inclusive eu tenho um curso online, tem aulas gratuitas também, e até mesmo se você quiser fazer um pedido comigo, um orçamento, eu vou deixar um link aqui na tela que tem tudo isso para vocês lá. Vocês clicam e vocês vão ter acesso a todos os links que vocês quiserem entrar. E se você já gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também eu recomendo todos que gostam do meu conteúdo a entrarem no meu canal do Telegram, porque no meu canal do Telegram eu aviso sobre todos os conteúdos de todas as redes sociais, porque às vezes a gente fica maluquinho, né, que a gente não recebe notificação, a gente não lembra e às vezes passa um vídeo legal, alguma coisa e lá você lembrou de mim, entra lá que lá vai estar todos os conteúdos de todas as redes sociais, inclusive eventos, promoções e conteúdos exclusivos às vezes que eu deixo só para quem tá no Telegram. Bom, e no último vídeo eu parei na parte sobre Piracanga, que foi assim um grande também divisor de, sabe, de não me sentir sozinha. Eu tava me sentindo extremamente sozinha durante a minha volta, né, da Índia. Por mais que eu tinha nesse período começado já, mesmo antes de ir para Piracanga, eu tinha começado um curso de aromaterapia, porque lembra que eu contei para vocês, quando eu voltei lá da Índia, eu voltei muito focado em desintoxicar o meu corpo, por causa que eu conhecia a Ayurveda lá, e eu via a importância de tudo que eu colocava na minha pele, tinha que ter um sentido. Então para mim, como naquele momento eu era vegana, né? Como naquele momento eu estava no veganismo, eu senti que tinha que ir além, sabe? Não era só pelos animais. A natureza fora, ela precisava que a gente cuidasse da gente, né? Quando você vai entrar no veganismo, tá fazendo uma transição alimentar, às vezes você começa a comer muita tranqueira, muita coisa industrializada, que parece isso, que parece aquilo, mas você tá poluindo seu corpo, você tá poluindo a natureza, sabe? Então essa questão de você voltar ao natural, comer o mais natural possível, né, gerar menos impacto, fez muito sentido para mim naquele momento e faz, é a minha filosofia, né, de sentido de vida, de gerar o menos impacto possível, mesmo que muitas vezes a gente não consegue, não é verdade? Mas fazer o nosso melhor. Então eu já estava fazendo o curso de aromaterapia, eu comecei fazendo um cursinho simples, aí eu me apaixonei e entrei realmente para fazer uma formação de aromaterapia que eu fiquei durante todo o ano de 2014 e um pouco de 2015, fazendo esse curso, onde eu me formei aromaterapeuta. Eu nunca pratiquei aromaterapia com clientes. Eu sempre apliquei no meu ex-marido, aplicava em mim, aplicava na minha mãe e sempre utilizei principalmente para minha cura. Então eu utilizava muito para fazer meus produtos, para fazer tudo que eu pudesse fazer para mim sem que eu dependesse da indústria. Nem sempre é fácil, né? Quando a gente tem mais tempo, mas hoje em dia a gente consegue até achar uns produtos um pouco mais saudáveis, né, pra gente utilizar, mas naquele momento ali era muito difícil achar coisas sem parabeno, pasta de dente sem flúor. Então eu fui criando tudo isso naquele momento para eu poder me desvencilhar da indústria, né, daquela parte ruim da indústria, né. E aí eu fui para Piracanga
acho que foi em abril de 2014 e fiz o curso de aura. O curso de aura não tem nada a ver com o que eu imaginei que era, né? Porque eu imaginei que eles iam trazer uma parte mais teórica. Eu não sabia o que era Piracanga, eu simplesmente confiei. O universo estava mandando eu pra lá. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que eles tinham toda essa pegada bem holística, bem espiritual. Então o curso era totalmente voltada para o autoconhecimento e para a cura, que eu gosto desse trabalho através de Piracanga, que me influenciou a criar o meu curso também, dentro dessa pegada de não é só mandalas. Eu quero trazer para as pessoas cura, autoconhecimento, autocura para elas, para que elas possam utilizar depois as mandalas como essa ferramenta, né, de conexão. Mas foi incrível, foi muito incrível esse curso me transformou em alguns setores que eu estava amarrada, apesar que a Índia tinha sido minha maior transformação, mas ele me trouxe a amorosidade do Brasil. Porque lá na Índia, o despertar é um choque, porque as pessoas lá, elas são amorosas, mas do jeito delas, né? Na Índia você não toca as pessoas não te tocam, não te beijam, você tem que... você tá despertando dentro de uma cultura que não é sua. Quando você faz um curso, né, e eu recomendo a todos que queiram fazer, nem que queiram fazer leitura de aura, mas que queiram se aprofundar no autoconhecimento e cura, fazer esse retiro, porque você vai fazer uma desintoxicação, você vai ficar em jejum. Lá em Piracanga eu fiz o meu primeiro jejum de 7 dias. Na verdade foi um jejum de 6 dias, porque a gente começou o jejum no dia seguinte, e são 7 dias de curso, onde você vai trabalhar cada chakra, cada dia, e nos últimos dias você começa a fazer as leituras de aura. Então no primeiro curso você já consegue fazer isso, mas para você ser uma terapeuta mesmo, você tem que fazer mais cursos, fazer mais treinos. Eu cheguei a fazer 6 cursos lá em Piracanga, né? Eu me formei realmente até mesmo como professora de meditação. Eu só não apliquei, né? Porque tem que ter um treino e tudo mais, mas eu fiz todos os módulos que tinham para terapeuta, né? Não para professor, que aí tem outros módulos mais avançados. Fiquei frequentando Piracanga pelo menos por 2 anos, fazendo todos os cursos que eu via lá, porque o que acontece, quando eu ia para lá, além de ser um lugar paradisíaco no meio da natureza, né? Depois vocês procuram aí na internet, vocês vão achar o site deles, na Península de Maraú, lá na Bahia, no encontro de um rio com o mar. É um lugar paradisíaco, mas simples, do jeito que eu tava buscando, sabe? É uma desintoxicação de produtos de higiene, porque você não pode levar nada daqui que não seja autorizado por eles, porque tem toda uma questão lá que eu não vou falar pra vocês aqui, senão eu vou, né, ser muito longa. Um cuidado lá com a natureza, toda a sustentabilidade ali daquele lugar, que ele utiliza as próprias águas que estão ali, né? Então tem todo um processo. Foi muito importante pra mim naquele momento, pra trazer mais consciência desse ciclo, né, natural que a gente vive. E quando a gente vive em grandes cidades, a gente se desconecta. E lá me trouxe essa energia de conexão com pessoas, sem sexualidade, né? Lá as pessoas eram muito amorosas, dentro dos cursos a gente se abraçava, se beijava. Eu percebi o quanto a falta de contato com as pessoas me fazia falta, né? E aí a gente foge, às vezes então todo mundo que chegava perto de mim, eu às vezes ficava receosa por causa de todos os processos que eu já tinha passado, de achar que a pessoa queria me abusar ou queria alguma coisa além daquilo que eu podia oferecer. Acho que você me entende o que eu tô querendo falar. E eu ficava muito ressabiada com isso. E lá em Piracanga, esse contato, toda essa energia de amizade e de encontrar com pessoas na mesma vibração, ter um lugar seguro para poder me despir, sabe? Onde eu vi um monte de mulheres também careca, na época um movimento que tava todo mundo careca lá em Piracanga. Aquilo me fez realmente ter um sentido de cortar o meu cabelo, porque eu já tinha tido vontade lá na Índia. Avaliei aquilo e falei, será que é realmente uma vontade ou é um ego aqui que tá querendo cortar para mostrar que é diferentona, sabe? E lá em Piracanga, depois eu, né, trabalhando com isso, você vê que o cabelo, ele guarda todas as nossas memórias, né? Você imagina que esse cabelo que tá aqui é um cabelo que tava comigo quando eu vivi uma memória X na minha vida, sei lá, quantos anos atrás, 3 anos, sei lá, não lembro quando eu cortei o cabelo e cresceu até aqui. Então assim, você guarda essas memórias. Vocês podem ver que pessoas, quando mudam uma relação, um trabalho, gostam de às vezes mudar o visual, cortar o cabelo, porque é um símbolo de recomeço para alguma coisa. E às vezes raspar o cabelo é realmente um símbolo de um renascimento,
né? Pro homem, talvez, que tem essa mania de cortar o cabelo curto, às vezes, né, é normal pra eles, mas pra um cara mais vaidoso, uma pessoa que gosta bastante, tem muita pegada no cabelo, é realmente um símbolo de desapego, principalmente com vaidade, que era o processo que eu precisava curar bastante, né? Que eu venho curando, que eu venho trabalhando, né? Que foi muito marcante pra mim naquele momento, me despir. E a sensação que eu tive quando eu raspei o cabelo foi uma sensação de liberdade. Era como se eu sentisse que eu não tinha gênero. Eu não era homem, eu não era mulher, eu sentia que eu não seduzia mais, porque eu tinha uma questão muito forte de achar que eu tava seduzindo as pessoas, né? Porque eu sempre tava atraindo as pessoas e eu tinha uma questão com isso muito forte e eu não conseguia muitas vezes demonstrar o meu amor para as pessoas, porque sempre que eu tentava demonstrar, aquela pessoa achava que eu queria algo a mais dela e isso me fazia mal. E quando eu fiquei careca, deu uma sensação de que eu era um ser novo, eu tinha acabado de nascer e eu tava limpa. E eu tava sem gênero, sabe? Eu não era homem nem mulher e eu poderia expressar realmente aquilo que tava dentro de mim. Então foi um processo lindo de reconhecimento. Todo dia, assim, foi uma coisa... As pessoas acham que eu chorei, né? Não, gente, foi uma liberdade, uma sensação tão gostosa de ficar careca. Não é, assim, pra qualquer pessoa e pra qualquer momento, sabe? Porque não tem que vir do ego, tem que vir realmente desse momento, desse processo. Nem todo mundo vai passar por isso, mas muitas pessoas sentem esse chamado de raspar o cabelo porque renasce realmente, você sente essa energia. Então tem que estar nesse processo para você entender qual que é esse ritual realmente de raspar o cabelo. Foi muito bom, assim, sentir o vento batendo, o carinho no cabelo, sabe, na cabeça, sem cabelo, e essa sensação de eu poder me mostrar mais, de sorrir com os olhos. Eu lembro que depois que eu voltei de lá, porque eu já tava com essa questão lá da Índia, mas eu não conseguia expressar tudo aquilo que eu tinha sentido, todo o amor que eu tinha sentido, toda a conexão que eu tinha sentido. E eu lembro que depois que eu raspei o cabelo, eu olhava para as pessoas, nos olhos das pessoas. Eu entrava no metrô e você conectava com as pessoas, assim, através dos olhos. Eu não tinha vergonha de olhar dentro dos olhos das pessoas e que elas não achassem que eu estava ali seduzindo elas, sabe? Era um processo muito lindo, foi muito um renascimento pra mim. Me mostrou principalmente que eu não era simplesmente a minha imagem, apesar que a gente tem essa sensação de que a gente vai ficar feio. Gente, a gente fica lindo, porque vem aquele brilho de dentro, sabe? E você começa a reconhecer o quanto você é lindo por dentro, né? E que fora é só uma casca, é superficial. E o quanto de pessoas realmente eu expeli da minha vida naquele momento, quando eu raspei o cabelo, porque muitas pessoas acharam que eu tinha enlouquecido, não entenderam. O meu próprio pai, ele ficou muito bravo comigo, assim. Ele, inclusive, falou umas coisas meio ruins comigo, sabe? Assim, do tipo, que eu fiquei feia. Sabe, umas coisas assim que foi meio estranho escutar. Mas eu tava tão elevada, com a energia tão em alta, que eu ignorava tudo isso, eu tava tão conectada com aquilo, eu tava me sentindo tão bem, tão bonita, tão viva. E ainda por cima eu tava super magra, porque eu tinha feito esse jejum só de água. Durante o retiro, eles recomendam que você faça um jejum, eu não sei se hoje ainda é assim, mas eles fazem um jejum de líquidos, de sucos, às vezes de água de coco. Eu não sei se é tão forte como era na época que eu fazia, mas na época, como eu sou meio doidinha, eu falei, eu quero fazer o jejum de 6 dias, eu quero fazer jejum só de água, não quero tomar água de coco, não quero nada. Eu já tinha lido o livro do Eduardo Coraça lá sobre o jejum, que eu contei pra vocês no vídeo anterior, e eu sabia que se eu comesse qualquer coisa que tivesse caloria, ia me despertar mais fome, então era melhor que eu tomasse só água, que aquilo sim ia cessar minha fome e ia acalmar minha mente. Realmente foi isso e foi incrível, assim, foi uma cura muito grande. Depois que eu voltei de lá, que realmente eu engatei em comer cru, em realmente focar em desintoxicar todo o meu corpo, sabe? Eu sei que muitas pessoas às vezes entram aqui e às vezes até me ofendem, dizendo assim, Tati, você fala de tudo isso, tal, é cheia de tatuagem. Eu sei que essas pessoas, elas não sabem o que elas estão falando, sabe? Ninguém nasceu aqui nesse mundo perfeito, iluminado, senão a gente não estaria aqui, né? A gente está trabalhando, então a gente tem as nossas humanidades, né? E a gente tem coisas que, por exemplo, fumasse, bebesse, usasse droga e estivesse aqui falando sobre espiritualidade agora, você nem ia saber se eu não falasse pra você, claro, do meu passado, né? As tatuagens me mostram o meu passado, né? E eu gosto muito delas, eu não me arrependo. Tem uma outra, assim, que eu não faria hoje, sabe? Mas eu
não me arrependo, porque isso mostra quem eu sou, sabe? De onde eu vim. E isso não quer dizer que eu não possa falar sobre desintoxicação, que eu não possa falar de espiritualidade, né? Quem acha dessa forma é simplesmente porque tá julgando a si mesmo, né? Então eu entendo, compreendo, mas é um pensamento humano, né? A gente passa por isso. Eu julgo as pessoas também mentalmente, mas a minha consciência me ajuda a transmutar esses pensamentos e trazer em compaixão e empatia de que aquilo é o processo da pessoa, é onde ela tá e tá tudo bem, somos um. Depois dali eu comecei a atender as pessoas com leitura de aura depois do expediente. E foi a partir da leitura de aura que realmente eu parei de ser médium. Porque desde que eu voltei, eu digo parei de ser médium, a gente nunca para de ser médium, né? A gente é médium, muitas pessoas são, né? Tenho quase certeza que todos aí vocês estão assistindo, que vocês estão conectados comigo também são. Mas a questão é que a forma como eu trabalhava a minha mediunidade não estava me fazendo bem. E quando eu voltei da Índia, eu continuei ainda fazendo cirurgias espirituais junto com aquele médium. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram o nome daquele médium que trabalhava comigo, que me ensinou. E eu vou deixar aqui gravado que ele hoje mudou os caminhos. Ele também viu que a forma como ele estava lidando com a mediunidade dele, ele não estava crescendo o suficiente, né? E hoje ele trabalha com a mediunidade dele em outros setores, né? Então por isso que eu não divulguei o nome dele nada aqui, porque ele não trabalha a mediunidade dele da forma como ele trabalhava, ok? E começou a acontecer umas coisas muito estranhas comigo quando eu, né, nessa questão de ser médium, algumas coisas bem fortes, assim, algumas coisas em relação à minha cachorrinha, que sentia tudo, e quando eu voltava às vezes de uma cirurgia espiritual, de um trabalho, ela ficava doente. Ou teve um dia que... Gente, eu tô aqui falando assim meio que receosa, porque eu sei que às vezes as pessoas, né... É assuntos delicados para falar, mas da sala de jantar da minha casa pra sala de estar. E eu estava no quarto, eu, meu ex-marido, meu cachorro, meu gato, estavam todos no quarto, que a gente estava indo preparando para dormir. E a gente escutou um estrondo e a cadeira simplesmente voou de um lugar para o outro, sabe? Bem no dia que eu tinha voltado de um trabalho. Porque esses trabalhos são trabalhos extremamente fortes e que mexe com muita energia. Pode ser que eu não estava preparada, pode ser que eu não conseguia limpar o suficiente, não importa. Mas aquilo não estava me fazendo mais bem, porque estava prejudicando a minha vida fora dali, sabe? E aí depois eu até conto pra vocês uma visão que eu tive com o Arcanjo Miguel, porque eu converso muito com eles, né? Pra quem se conecta com essa energia, eu converso muito com os anjos, e eu tive uma mensagem, realmente foi um sonho lúcido. Eu fiz uma projeção realmente e conversei com ele, e ele me trouxe realmente uma mensagem, e eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Tô aqui já divagando aqui e saindo do foco, né? Eu comecei a atender as leituras de aura, e através das leituras de aura eu percebi que eu poderia utilizar essa minha sensibilidade, essa minha intuição, essa minha mediunidade de uma forma extremamente leve. Porque ao contrário de quando eu saía dos trabalhos mediúnicos que eu fazia lá com o meu querido amigo lá que me ensinou, eu saía extremamente pesada e cansada, sem energia. Como se eu tivesse usado, sendo um canal, mas também toda a minha energia tivesse sido utilizada ali para aquele trabalho. E na leitura de aula não. Quando eu fazia uma leitura de aula, eu sentia que eu saía mais energizada, mais feliz, a minha vida começou a mudar certos aspectos, e para mim fez completo sentido. Eu comecei a atender como leitora de aura, tinha que fazer treinos dentro do meu escritório de arquitetura, fora do horário, à noite. Muitas pessoas talvez que estejam vendo esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo e lembrar dessa época e tiver passado comigo, deixe aqui nos comentários. E eu atendi as pessoas depois do expediente lá no meu escritório. Foi assim que eu comecei a realmente modificar as energias, apesar de eu ter feito várias outras terapias, mas foi a leitura de aura que realmente me tirou da arquitetura para poder trabalhar com as pessoas. E em paralelo com isso, eu comecei a fazer aquela questão da desintoxicação, da alimentação crua. E aí eu contei para vocês que aí o meu ex-marido começou a praticar e teve ótimos resultados, não precisou fazer quimioterapia, várias coisas, e várias pessoas começaram a me pedir sobre isso, para eu ensinar, né? Eu colocava lá no Instagram as coisas e as pessoas começaram a ficar empolgadas em aprender sobre isso.
E foi aí que eu comecei também, paralelo, junto com o escritório de arquitetura, a atender leitura de aura e a fazer cursos de culinária. E fiquei por um tempo assim, até o momento que eu vi que eu tava meio que ganhando dinheiro com isso, mas sem muita clareza se era isso que eu ia fazer. Mas eu comecei a ter essa movimentação e surgiu a ideia de eu abrir um espaço aqui na Zona Leste, como eu falei para vocês, de terapias, para eu atender as pessoas, para dar cursos de culinária e tudo mais. E em 2014, eu estava muito no final de 2014, que foi todo aquele ano que eu voltei da Índia e fiquei, né, nesse processo de me tornar terapeuta e não querer mais trabalhar com arquitetura. Foi todo um ano de gratidão ao meu trabalho, que eu sempre falo para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas querem abandonar aquele trabalho e têm raiva daquele trabalho. Não, todo o seu passado, ele faz um sentido na sua missão. Então, às vezes, sabe quando a pessoa às vezes larga com uma ingratidão daquele trabalho? Sabe o que acontece? Não dá certo no trabalho novo e ela acaba tendo que voltar no mesmo ciclo que ela trabalhava, né? Eu conheci muitos amigos que se jogaram na terapia, mas tinham alguns processos ainda para lidar com o mundo que elas viviam, e aí elas tiveram que largar, não deu certo, e tiveram que voltar e finalizar o ciclo dentro daquele lugar. E para mim foi muito leve para mim trabalhar com arquitetura, porque eu comecei a entender o meu papel energético na vida das pessoas como arquiteta. Eu trabalhava numa área e aí eu comecei a observar e falar assim, nossa, é isso que eu faço. Toda vez que eu vou num lugar, eu harmonizo esse lugar, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Então eu ia feliz, mesmo que eu não me identificasse mais com aquilo, eu olhava sempre para a parte energética, e isso foi muito bom para me ajudar, o quanto aquele trabalho me ajudou a ter dinheiro para eu pagar os meus cursos, quanto aquele trabalho me ajudou a crescer, a ir para a Índia, fazer tudo que eu fiz foi através daquele trabalho. Então eu comecei a trabalhar a gratidão para que isso se fosse dissolvido e me levasse para onde eu tinha que ir. E aí essa história eu conto, é muito interessante porque algumas pessoas me perguntam, né, sobre essa transição, quanto tempo demorou, e eu posso dizer que foi aí, sei lá, questão de 1 ano para realmente acontecer, 1 ano e pouquinho, talvez 1 ano e meio, porque no final de 2014 eu tava lá em Piracanga, eu fui passar o Natal em Piracanga e eu tava num processo realmente, falei assim, eu tô feliz, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser terapeuta, eu quero fazer isso, eu quero trazer consciência para as pessoas. Cada vez que eu ia para esse caminho de terapias, mais também o meu trabalho de arquiteta crescia. Sabe que era aquela tentação? Crescia, ia pra cá e tava legal, mas aí aparecia um monte de trabalho tentador que ia me tirar daquele foco do que eu tava. E eu comecei a ficar meio dividida, meio que, sabe, desesperada. E eu lembro que eu sentei na frente do rio Piracanga, lá em Piracanga, né, na comunidade, em Quiri, Piracanga, e chorei muito, assim. E foi a primeira vez que realmente eu senti que eu me entreguei. Porque um dos grandes processos das pessoas, às vezes, não acharem a missão, o próximo passo, é que as pessoas querem controlar qual vai ser esse próximo passo. O que eu quero dizer com isso? Você quer algo novo, mas você quer que seja assim, desse jeito, e não quer desse jeito. Só que o caminho do coração, o caminho novo, você não conhece. Então como que você pode ditar o que você quer se você não conhece? Você pode até ter uma intuição do que pode ser, mas quando aquilo é novo, você não conhece, e ele é só seu, é só o caminho. O que você tem que fazer é se entregar para esse fluxo. E foi isso que eu senti naquele momento. Eu lembro que eu chorei, e aí eu virei para Deus, para a consciência criativa do mundo, né, para consciência, né, pro universo, e falei, eu te entrego. Eu te entrego os meus dons e talentos. Eu sei que eu sei fazer isso, eu sei que eu sei fazer aquilo. Eu não queria mais trabalhar com arquitetura, mas de repente é isso que eu tenho que fazer. Me alinha com isso, me traga um sentido, um propósito para a arquitetura. Ou se não, me joga, me mostra o caminho correto. Eu percebi que o que eu queria era servir a Deus, servir ao amor, servir para um propósito maior, que não fosse só egóica de querer isso ou aquilo. E naquele momento eu até inclusive falei assim, se for da sua vontade, se eu tiver que servir e isso me fazer feliz e conectado com você e ajudando outras pessoas, foi difícil falar isso, mas foi num momento de muito desespero, e no desespero que a gente entrega. E eu percebi que eu tinha que fazer isso, porque quando a gente se desespera, a gente quer do nosso jeito. E naquele momento eu entreguei
e falei para Deus, eu sei fazer isso, isso e isso. Use os meus dons e talentos para fazer o que você quiser, desde que seja para conectar com o seu amor, para que eu possa ajudar as pessoas e evoluir ao mesmo tempo. E a partir daquele momento, minha vida realmente mudou. Eu resolvi em fevereiro de 2015 fechar o meu escritório. Eu lembro que começou a aparecer muitos clientes para mim novos, clientes tentadores, assim, coisas incríveis, assim, né, contratos caros, e eu tive que começar a negar. E aí as pessoas começaram a achar que eu tava metida, que eu tava muito me achando. Elas não estavam entendendo que eu tava começando a fechar os trabalhos. E aí no momento porque eu sou meio assim, né, tipo, é agora ou nunca, eu entendi que eu precisava fechar uma porta para abrir outra. Por enquanto eu tava dentro de um hall cheio de oportunidades, vendo minha carreira aqui, esse novo caminho aqui se abrindo, vendo minha carreira aqui de arquiteta dessa porta, vendo a carreira de terapeuta aqui, a culinarista aqui, tudo aqui meio que aberto. Eu tenho que fechar uma porta para abrir outra, senão eu nunca vou entrar naquela ali, eu vou ficar sempre nesse meio aqui, ó, e nunca vou conseguir, vou ficar beliscando uma coisa e outra e nunca vou ser bom em nada e nunca vou realmente me entregar em nada. Olhei para minha profissão e falei, não tô feliz aqui, seja o que o divino quiser. Fechei a porta da arquitetura como? Mandei um e-mail para todos os meus clientes para que eu não voltasse atrás. Eu falo que foi um e-mail de suicídio profissional. Eu sei que é uma palavra difícil, mas forte, mas realmente foi isso. Ali eu matei a minha profissão naquele momento, porque eu contei a minha história para as pessoas. Esse e-mail, inclusive, gente, viralizou na época. Algumas pessoas me encontram, você que é a menina que largou tudo lá, nossa, você me inspirou, seu e-mail fez eu chorar, porque no e-mail eu expliquei, muitas pessoas não sabiam da história do meu ex-marido e não sabiam dos meus processos, da minha ida para a Índia. Os clientes até sabiam que eu tinha raspado o cabelo, porque naquele momento eu estava trabalhando de cabelo, né, já estava mais comprido, tudo, viram o meu processo, mas ninguém sabia exatamente se eu tinha tido uma doença, o que tinha acontecido comigo, sabe? E ali eu contei tudo isso pro cara mais da empresa mais baratinha que eu vendia, da empresa mais cara, construtora mais cara, eu mandei pra todo mundo. E ali foi muito lindo, porque todas aquelas pessoas, várias pessoas falaram que iam sentir muito a minha falta, mas que sentiram nas minhas palavras o quanto eu precisava viver isso e seguir o meu coração. E que aquilo estava inspirando elas. E muitas pessoas ali me incentivaram, me ajudaram, né? Me mandaram bênçãos. E nisso, a partir dali eu comecei a fechar o máximo possível, fui fechando todos os trabalhos. E dentro desse processo aí também, começou a surgir as mandalas. A minha primeira mandala que eu fiz foi em 2014 e foi totalmente intuitiva, vendo uma mandala na aura de uma amiga durante um processo de leitura de aura. Eu desenhei e ficou ali, porque ela me pediu isso. Ela falou, Tati, desenha essa mandala que você tá vendo aí no meu campo energético. Eu desenhei e contei, né, porque como eu tava fazendo uma leitura de aura, contei as mensagens e tudo mais, e ela levou aquela mandala. E isso ficou ali meio que guardado. Começou a aparecer um pessoal, através dessa minha amiga, olha, você fez uma mandala pra fulana? Eu gostei, ela teve grandes transformações e blá blá blá. Você poderia fazer uma pra mim também? Eu falei, gente, mas o meu trabalho não é esse, sabe? Eu faço leitura de aura, eu faço leituras akáshicas, eu faço outras coisas. Mas eu queria muito uma mandala, porque eu gostei muito, eu me conectei muito com a mandala que você fez pra fulana. E, gente, começou a aparecer um monte de gente me pedindo a mandala. E eu não fazia nenhuma... eu tinha, sei lá, pouquíssimos seguidores na época. Eu postava as fotos das mandalas que eu fazia, mas sem pretensão nenhuma, e começou muito de boca a boca, as pessoas que recebiam, porque como eu canalizava mensagens junto com a mandala, as pessoas se conectavam com a mensagem, tinham processos bem fortes em relação àquilo, né? Eu conto muito isso em outros vídeos, e as coisas começaram a acontecer. Nisso, em paralelo, continuei dando curso de culinária, continuei finalizando as coisas de arquitetura e continuei atendendo como terapeuta. Eu atendia com reiki, atendia com aromaterapia
junto com Reiki. Eu não atendia como aromaterapeuta, eu simplesmente intuía o óleo, às vezes passava na pessoa, era todo um processo separado. E começou a pintar as mandalas junto. No começo, eu vou ser muito sincero para vocês que eu não dei muita bola. Eu fazia, mas porque eu me conectava, eu senti uma conexão com os desenhos, porque os desenhos faziam sentido, porque vinham dessa parte mais artística, de arquiteta, que eu tinha parado de fazer naquele momento, que eu gostava, mas que não me conectava daquela forma, então ela me trazia essa lembrança artística e ao mesmo tempo essa parte terapêutica intuitiva. Mas eu juro que eu não dei bola, porque eu nunca achei que eu ia ganhar dinheiro com isso, eu nunca achei que eu ia crescer com isso, sabe? Eu achei que seria só um momento ali que estava acontecendo e continuei focando nas outras coisas. Só que, gente, isso começou cada vez a crescer mais, cada vez mais, assim. Eu não sei exatamente a ordem de como foi isso, assim, porque vocês veem que eu falo, às vezes eu volto, vou, né, pra frente, vou pra trás. Eu sinto, e eu vou voltar naquela questão que eu falei, daquela projeção e daquela mensagem que eu tive do Arcanjo Miguel, que ele me trouxe, assim, uma mensagem também muito forte, e eu sinto que a partir dali também me abriu muito esse mundo de mandalas, até porque eu tava entrando com as leituras de um lugar muito profundo com as pessoas. Eu comecei a entrar num lugar muito egóico e que traz um certo, se você não tem um alinhamento, traz um certo poder, que não é difícil admitir aqui, mas é isso, né? Às vezes a gente começa a achar que é a gente que faz aquilo, né? Que a gente não é um canal, a gente começa a se achar poderoso com aquilo. E na leitura de aura eu comecei a entrar nesse lugar também, de querer salvar as pessoas. Quando eu fazia a leitura de aura, ou os registros acásticos, eu via tanta informação na aura das pessoas e nos registros das pessoas, eu queria trazer tudo pra mostrar pra ela o quanto era boa, o quanto eu tava lendo, o quanto eu sabia da vida dela. Eu não percebia isso, tô falando isso pra vocês agora de um lugar de alguém que naquele momento não sabia. E muitas vezes as pessoas saíam das minhas leituras completamente tontas de tanta informação que eu trazia. Então aquilo não começou a não me fazer bem. No começo fazia super bem, mas depois que eu comecei a me empoderar daquilo, né? Ter muito mais controle, eu senti que eu comecei a entrar num lugar que não estava legal, que já estava começando a gerar karmas. Bom, e várias coisas, né, nesse sentido. As mandalas, elas vinham com uma sutilidade. Por quê? Porque eu quase não trazia a mensagem é muito rápida. Uma leitura de aura, uma leitura de registros acásticos é 1 hora e meia. Uma leitura de mandala é 5, 10 minutos no máximo. Isso quando eu não escrevia. Era algo bem pontual e o próprio desenho geométrico levava para a pessoa a mensagem que ela precisava para trabalhar o campo sutil dela. Por quê? Porque eu comecei a receber os feedbacks das pessoas e eu comecei a perceber que realmente aquele negócio estava funcionando nas pessoas, porque eu não estava dando muita atenção. E aí lá naquela visão com o Arcanjo Miguel, eu conversei com ele, foi um dia que eu ainda estava muito conectado com algumas questões de mediunidade, eu tinha umas coisas muito pesadas em relação, por exemplo, eu ia na sua casa, eu chegava na minha depois e à noite eu sonhava algum parente seu, alguém que estava na sua casa querendo trazer uma mensagem e eu sonhava com essa pessoa. Quantas vezes eu no outro dia ligava, sei lá, pessoas estranhas que eu nem sabia, não conhecia nada, ligava e falava assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece uma pessoa assim, assim, assado, que faleceu talvez disso assado? E a pessoa ficava horrorizada, falou, sim, é minha tia, não, é uma amiga minha que, cada história era uma coisa muito pesada. Por quê? Porque nunca era uma energia leve, de alguém que vinha no sonho pra mim conversar comigo levezinho. Era geralmente alguém que tava meio que numa energia bem de baixa vibração, num umbral, precisando de ajuda. No outro dia, gente, eu acordava acabada. E aí eu comecei a perceber que existe um ego meu que ficava procurando por essas energias para poder ajudar a salvar e mostrar esse poder pros outros, sabe? E nesse dia que Arcanjo Miguel apareceu pra mim, ele virou pra mim, foi um sonho que eu tinha tido, com uma situação parecida, onde eu tinha ido na casa de alguém, aí eu voltei e sonhei com uma pessoa e, gente, parecia o filme do Poltergeist.
era jogada pro teto, sei lá, foi uma coisa horrível, um sonho, um pesadelo horrível com aquela pessoa, a pessoa pedindo ajuda, mas ela tinha uma energia tão forte e que eu não conseguia lidar. Eu tentava chegar perto dela, ela me batia, ela virava a cabeça, nossa, um negócio maluco. Eu sei que, né, desculpa aí quem eu tô assustando, mas essas pessoas estão pedindo ajuda, mas elas já tiveram a chance delas, e quem tem que curar a ancestralidade dessas pessoas é quem tá vivo. Então o seu trabalho, quando você sentir qualquer energia, qualquer coisa, você vai me chamar e eu vou aparecer e eu vou tomar conta dessa energia. Não quero mais que você mexa com isso, porque isso não é o seu trabalho. Você tem essa sensibilidade, mas não é pra você. E aí foi uma situação super maluca lá que aconteceu, que tem muita coisa que eu quero contar pra vocês, se vocês quiserem, claro, porque às vezes é umas coisas meio doidas, né? Que vocês podem falar assim. E a partir daquele dia foi quando realmente as mandalas se abriram pra mim. É como se o Arcanjo Miguel tivesse falado assim: agora eu vou te guiar para algo que realmente tem a ver com a sua energia, de uma energia mais sutil, para você não trabalhar esse ego, para você não entrar nessa energia. E aí dentro do processo das mandalas, é por isso que eu utilizo muito, né, a proteção do Arcanjo Miguel. Então eu falo para os meus alunos como eu trabalho com essa energia, para elas não se preocuparem, porque na hora que a gente veda, através de canalizações que eu tive, a gente veda esse espaço para que ele cuide daquilo que é de baixa vibração. E é claro, a gente cuida da nossa vibração como seres humanos, porque é o mais importante. Porque a gente só deixa entrar aquilo que a gente quer, mesmo que inconsciente. Porque naquele momento eu também não sabia que eu tinha esse ego tão forte em relação que até hoje eu tenho que tomar cuidado, né? Até com as minhas palavras aqui, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não entrar num lugar de superioridade, sabe? De poder. E simplesmente foi algo que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar com vocês, tenho certeza que vocês também têm histórias semelhantes ou parecidas, ou que realmente sentem e têm medo. E foi assim que começou a minha jornada com mandalas. Assim, logo na sequência, eu realmente tive que abandonar esse espaço, porque as mandalas começaram a ocupar tanto espaço na minha vida que não fazia mais sentido eu ficar com o espaço, porque eu tinha que marcar cliente, fazer mandala, ir na casa dos clientes, e eu comecei a não dar tanta atenção para as terapias. E ao mesmo tempo a culinária também, eu vi que começou a ficar pesado, que começou a fluir mais para esse lado das mandalas. E aí foi ali, naquele momento, que eu decidi que eu tinha que continuar passando a mensagem da alimentação, da nutrição física também, e que dessa forma eu ia fazer pelo YouTube. Isso foi em 2016, quando eu comecei o meu YouTube, realmente espalhando a mensagem da alimentação, porque eu tinha que passar essa informação, eu sentia que eu tinha que compartilhar aquilo, mesmo que fosse de graça, dentro de um curso, já que eu já estava tendo as minhas necessidades supridas através da arte, com terapia, com as mandalas. Fez muito sentido para mim trabalhar com as mandalas e trabalhar hoje com as mandalas como essa forma de terapia para mim e para as pessoas, né? Porque a gente acaba se conectando e se autoconhecendo. Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico como é que as mandalas funcionam e por que você se autoconhece. É só você dar uma fuçada aí por aí. Que mais que eu posso falar pra gente finalizar esse vídeo, que já passou bastante do tempo, mas eu quis tentar ver se a gente finalizava hoje. As mandalas, elas me trouxeram muitos caminhos, né? Elas me trouxeram esse novo olhar espiritual para as coisas, porque eu falo que se não fosse as mandalas, eu talvez não estaria aqui, porque as mandalas me fazem eu meditar todos os dias, eu estar alinhada todos os dias para eu poder sacrar, porque como eu trabalho com elas com muita sacralidade, eu só entrego para o cliente aquilo que eu gostaria que chegasse até mim. E é isso que eu ensino, né, no meu curso, nos meus alunos. Então, todo dia eu me preocupo com a minha alimentação, com a minha nutrição mental, espiritual, física, para que eu seja realmente esse canal limpo, para que cada vez mais eu limpe esse ego, todas essas energias, né? Para que eu possa realmente entregar um trabalho o mais conectado com as pessoas possível. E é por isso que eu trabalho ensinando também isso, né? E hoje, assim, eu sinto que o meu trabalho de ensinar me deixa muito feliz. Eu gosto demais de ver o crescimento dos alunos, das pessoas que não, às vezes nem entram para fazer mandalas para vender, simplesmente se transformam e descobrem outros caminhos
Porque eu não vendo o curso para você virar uma mandaleira, eu vendo o curso para você se conectar com o seu coração. As mandalas vão ser uma ferramenta que, se você se apaixonar por elas, você pode vender e fazer dinheiro com elas, né? Ressoar com elas. Mas às vezes não, às vezes você vai utilizar tudo isso para se transformar no seu melhor, né? Usar a ferramenta para você ter clareza e o seu caminho se abrir para outras possibilidades, através da minha inspiração, através das técnicas, através do poder das mandalas, né? E que mais que eu queria falar para vocês? As mandalas, elas hoje, eu falo que eu sigo o rastro delas. O rastro delas é assim, as mandalas, elas me trazem portais. Hoje eu recebo mensagens através da sutilidade dos desenhos geométricos das mandalas e elas me guiam. Eu, inclusive, fui parar nos Estados Unidos por causa de um sonho com o Prembaba, que eu acabei não falando muito dele aqui, mas foi outro incrível potencializador do meu despertar. Que eu posso também fazer um outro vídeo paralelo com isso, do quanto o Prembaba me ajudou com ele, e que, tudo se abriu em relação a isso, e através das mandalas eu acabei parando nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu abri e fiz uma mandala para uma cliente, me abriu um portal onde eu enxerguei que eu tinha que voltar para lá, porque eu tinha uma missão XYZ lá. E aí eu voltei para lá sem dinheiro, sem saber, e tudo se abriu para mim. Tipo assim, as mandalas são mágicas para mim, é o meu caminho hoje, é por isso que eu tô falando tanto delas hoje em dia, por esse caminho de eu querer ensinar as pessoas a transformar suas vidas, né, através dessa ferramenta que me ajudou a me equilibrar, porque a partir delas eu percebi que ali eu comecei a crescer de uma forma mais leve, criando tribos de pessoas na mesma vibração, sabe? Hoje eu não me sinto mais sozinha como eu sentia, porque hoje eu realmente ensino e aí eu conheço mais pessoas, então é todo o meu processo. E eu costumo dizer que a missão é algo que ela se transforma, né? Ela não é fechada, né? A gente vai cada vez mais se abrindo, coisas que vão acontecendo e vão te mostrando, né? Vão te alinhando mais. Quando a gente se entrega para o fluxo, a gente se entrega para servir a Deus, a servir ao amor, independente de como Ele quer que a gente sirva. Hoje é assim que eu sirvo o amor, ajudando a ensinar, ajudando as pessoas a se conectarem, a trazer essas mensagens aqui, e eu agradeço demais a todos vocês por terem escutado todos esses processos, né, daqui. Hoje os meus despertares espirituais, eles continuam acontecendo, né, em graus, né, eu sinto como se fala, saltos quânticos, que eu chamo, de consciência, onde eu vejo que eu dou um boom, assim, sabe, um salto, nossa, como é que eu tava aqui? Numa hora para outra. E as mandalas me ajudam muito, porque elas trazem essa conexão. Lá nos Estados Unidos, eu tive um despertar muito grande em relação à luxúria, à vaidade, né? Foi um processo também de quando eu vim aqui pro Brasil, para arrancar, para tirar, para explantar o meu silicone, para voltar ao mais natural possível, exatamente trabalhando essa sexualização que eu tinha feito no meu corpo, né, dentro de vários processos. Gente, tem tanta coisa, né? Mas eu acho que para esses vídeos do meu despertar espiritual, eu sinto que eu consegui fechar onde eu estou hoje. E aí outras coisas que eu posso ir falando, me deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de que eu falasse mais específico, sabe? Eu queria mais que você falasse mais disso, queria que você falasse mais daquilo, né? Eu vi que teve pessoas que falaram, Tati, fala da ayahuasca. Tive experiências também até com mushroom. Eu não recomendo nada para ninguém aqui para que usem medicinas da floresta, principalmente sem consentimento, e eu sinto que não é para todo mundo e nem todo mundo precisa, mas eu utilizei, eu gosto de experimentar as coisas com sacralidade e foi isso que eu fiz. Eu não sou usuária, né, de ayahuasca e nem de nenhum tipo de alucinógeno, mas eu passei por essas experiências principalmente para sentir o que elas eram, e aí eu posso trazer aqui também a experiência para vocês, desde que seja desse lugar de amor e de respeito e de compaixão. Então, gratidão, gente, e até o próximo vídeo.